Vamos falar um pouco de vírus. Pessoal, mais uma vez pedi para vocês assinar o canal, compartilhar o vídeo, deixar o seu joinha. Vírus, a palavra vem de veneno. Quando isso foi denominado no século XIX, segunda metade, 1800 e alguma coisa. Então, a palavra vírus vem de veneno porque quando foi identificado foi no chamado vírus do mosaico do tabaco, e nesse caso identificou que era possível, ao macerar uma folha desta planta e levar e passar em a folha de uma planta sadia, e um tempo depois acontecia de ficar umas manchas e tudo. Por isso eles acreditavam que não tinha visto, não era muito pequeno. Os vírus só foram identificados no século XX. Então os vírus podem causar virose. Na verdade, todos os vírus têm algumas características que eu vou relatar para vocês. E tem dois sítios, sítio líquido e sítio lisogênico. Os vírus causadores de muitas doenças, por exemplo, gripe, febre amarela, dengue, que tem 4 tipos de vírus que causam dengue, câncer de colo de útero, através dos HPV, que são vários, as verrugas acontecem, ebola, HIV, que desenvolve, acaba destruindo o sistema imunológico e levando a falência do sistema imunológico, logo podendo causar uma síndrome, que é a AIDS. E a AIDS não é que ela mata, ela deixa a pessoa debilitada. Com isso o cara, pegando qualquer uma infecção, qualquer uma situação negativa, pode ir a óbito. Então, e a gente está vivendo isso. Esse ano, no final do ano, eu assisto aquela retrospectiva, aquela virada. O que estávamos falando muito? Que ia ter carro voador em 2020. E esse ano aconteceu um monte de coisa engraçada e também coisas tristes. Por exemplo, as palavras que viralizaram: home office, delivery, lockdown, só para a gente ter um trabalho, office, online. A coisa ficou muito, e o pessoal falando online, que é uma pessoa que fala direto, eu vejo isso nas videoconferências, as populares live. Inclusive, tudo que foi previsto no final do ano, início de 2020, final de 2019, nada aconteceu em tese. Aconteceu que a gente está vivendo a situação crítica, que é de uma pandemia. Inclusive, são 3 conceitos básicos utilizados em saúde, não só em saúde, mas também em saúde, principalmente saúde pública: endemia, epidemia e pandemia. Mas qual é a definição de tudo isso? A endemia é quando, por exemplo, imaginar uma situação, se eu fizesse eu não sou da saúde, mas vamos imaginar que um profissional de saúde faz uma avaliação, vou falar de Petrolina, estou em Petrolina, fizesse um levantamento, por exemplo, caso de dengue. E de 2015 até 2019, vamos pensar que foi um intervalo de pesquisa, todos os anos ele pesquisou, só teve 100 casos. Isso é uma situação endêmica. Tá. O pessoal usa também muitas vezes para definir uma espécie que é de tal local, chama ela endêmica. Eu prefiro falar que é nativa, mas não está errado, é utilizado também. O que é uma epidemia? Vamos imaginar que a mesma situação, o pesquisador fez uma pesquisa, lá em 2015 tinha, 50 casos, 2016 foi para 60, 17 para 70, 18, 80 e 2019, 90. Isso é uma epidemia, porque está aumentando casos, o número de casos. E o que é uma pandemia? Pandemia é tratado quando PAM, aí você troca por N de navio, M de Maria por navio, PAN é todo. Então, pandemia é quando, normalmente para a saúde, a Organização Mundial de Saúde e outros pesquisadores, quando uma doença ela se estabelece, ou melhor, ela se instala por mais de um continente, ou seja, nós temos 6 continentes no planeta, sendo que um é gelado, que é a Antártida, e poderia ter até 8 continentes, tem situações que poderia dividir, mas vamos pensar no que é atual. Então, nós temos vários exemplos. A própria AIDS é uma questão de pandemia, outras doenças também de pandemia. E só para a gente entender, isso é tão interessante que, pela primeira vez, eu que sou pernambucano, em 105 anos, 106 campeonatos, um clube do interior foi campeão essa noite, que eu assisti, eu já morei lá 2 anos e meio, parabéns salgueirenses, que foi o Atlético Clube Salgueiro, tem 45 anos,
Em 106 competições, é a primeira vez que um clube do interior de Pernambuco é campeão. Claro que 2 vezes ele passou por situações que não foi tão corretas, ele poderia já ser 3 vezes campeão. Também o Central, que é de Caruaru, e o Porto também já foram vice-campeão, mas é a primeira vez que tem um clube. Então esse ano, o ano 2020 vai ser um ano que vocês vão entender. Então vou falar aqui um pouquinho sobre as características dos vírus. Então vamos entender. Então, pessoal, os vírus são seres muito pequenos. O vírus, como eu falei, é veneno. A palavra vem do latim, quer dizer veneno. O estudo mesmo para ser visualizado. Bom, então, os vírus, eles normalmente, vou usar a palavra normalmente, eles são RNA ou DNA. Tanto que tem falado DNA, adenovírus e RNA vírus. É um conceito, é apenas mais, até seria mais meio popular, mas é verdade. Geralmente ele só tem um dos ácido nucleico, né, que é os materiais relacionados à parte genética, né, a característica do ser vivo. Cuidado, porque nem todo RNA vírus é um retrovírus. Por exemplo, o HIV é um exemplo de retrovírus. Outros vírus não são RNA vírus, não são exemplo de retrovírus. Retrovírus porque o HIV ele tem um processo, inclusive nos sítios dele, ele pode ser lítico, quando ele entrou na célula dentro de pouco tempo, a célula faz tudo para ele destrói a célula, vai pensar parasitar outras células. Quando o ciclo é lisogênico, ele fica como fosse um período de latência incubado, mais ou menos assim, dentro da célula. Passado um tempo, ele vai e cresce, aumenta, replica, que é a replicação, a reprodução dos vírus, e a célula faz tudo para ele, tá? Então, vamos entender algumas características. Os vírus só foram detectados mesmo com a microscopia eletrônica, que isso acontece no meado do século XX. Já sabia tudo, mas não... O microscópio eletrônico é lá mais ou menos em 1930, quando foi criado e tudo, mas não tinha material, não tinha preparado materiais suficientes, vamos pensar, para poder visualizar de fato os vírus. Os vírus, eles têm, é muito simples, se a gente for pensar, eles, em termos de características gerais, os vírus, eles são todos acelulares, eles são parasita intracelular obrigatório, causando as viroses. Eles têm vírus, tanto tem vírus até como, por exemplo, vírus que infecta bactérias, são os bacteriófagos, tá bom? Os vírus, eles têm uma estrutura chamada capsídeo. Eles podem pegar material da célula, que pode ser glicídios, por exemplo, os açúcares, carboidratos, pode pegar lipídios para fazer tipo um envelope, uma estrutura maior, mas normalmente tem um capsídeo, tem um núcleo capsídeo, tá? O caso do retrovírus, o que acontece? Eles têm enzima que eles fazem um processo chamado transcriptase reversa. Quando ele entra na célula, temporariamente, tem que ser bem claro isso, eles viram um vírus, DNA vírus, e depois eles vão e conseguem voltar a ser RNA vírus. Logo também eles têm uma mutação muito rápida. Invadir uma célula, HIV por exemplo, ele faz isso, tá? Nós temos aí um caso que é o coronavírus, essa pandemia. Bom, os vírus eles causam diferentes tipos de virose. Algumas doenças que eu falei lá no início, mas doenças como hepatites, tem hepatite A, que é entérica, é passada por alimento, água. Hepatite B e C, que é bem séria, tá? Tanto tem vacina para essas hepatites. Poliomielite tem vacina, que é aquela das gotinhas, que já foi caso bem sério. Sarampo tem outras doenças também causadas por vírus, tá? Doenças humanas, aí rapidamente é importante eu dar esse enfoque. As doenças elas podem ser transmitidas pelo contato físico, pode ser pelo ar, por exemplo, no caso da gripe, o coronavírus, que a gente está assistindo aí, que é um vírus mutante, é um vírus que tem vamos pensar, uma evolução muito rápida, até por conta do tamanho do ser vivo, e as doenças podem ser transmitidas usando vetor. As doenças podem ser transmissão sexual, exemplo HIV, HPV, são exemplos. Hepatite B, hepatite C também, transmitida dessa maneira, mas por vetores. Vetores são o quê? São, de um modo geral, transmite vírus, são insetos. Mas que inseto? Mosquito, por exemplo. Transmite a febre amarela um mosquito do gênero Hemagogos, tá? Que pode transmitir outras viroses. Transmite a dengue, o mosquito Aedes aegypti, ele é o transmissor só, não transmite dengue, né? Transmite vírus que causa dengue. Por exemplo, falei febre amarela, deixa eu lembrar de outro tipo de
não vem à minha memória agora, mas tem esse tipo de transmissão. Pode ser também transmitida por objetos contaminados, tá? Tem que ter todo um cuidado. O tratamento de algumas viroses dá por conta de medicamentosa. Lembrando que nós não temos, tem que ter cuidado que antibiótico não é um antiviral. Igual algumas medicações estão falando aí, não são antivirais. E no caso quem tem HIV pode tomar um coquetel que mata os vírus que estão fora de célula, mas não mata os vírus que estão dentro da célula. Tem que matar as células para matar os vírus, por a questão que são parásitos intracelular. Esse é um ponto importante também que tem que ficar bem entendido. E a melhor maneira é a prevenção. A prevenção se dá por, no caso, usar proteção, falar do caso do HIV, HPV, usar a proteção que é a camisinha. No caso de outras doenças como poliomielite, sarampo, só para citar, a vacina da dengue já está sendo desenvolvida. Aí sim, é imunização. Toma-se uma vacina, essa vacina é construída, é fabricada lá em laboratório, seguindo uma série de protocolos, regras e tudo, com o vírus morto ou atenuado. Que é atenuado? Ele não tem essa condição de causar doença, ele apenas vai, vamos pensar, a provocar uma reação. Ele é um antígeno, entende assim? O antígeno é aquilo que é estranho ao corpo, e o corpo vai produzir anticorpos, que é um formato de algo que vai combater esse vírus. Então, são muitas doenças virais, mas os vírus, para os cientistas, alguns até ainda tratam como não ser vivo, eles também não quebram aquela, que eu não vou entrar aqui na questão da teoria celular e também do dogma celular. O dogma que a menor estrutura de um ser vivo é a célula, estrutura, vamos pensar, a morfofuncional. Por quê? Porque os vírus não fazem metabolismo. Logo, eles não quebraram o dogma da citologia, da biologia, dentro da biologia, que é a questão, porque eles não têm atividade fora de célula, tá? Então, isso é o que eu queria deixar para vocês, é um ponto importante para vocês entenderem. Claro, tem muito mais coisas, se a gente for explorar, tem uma explanação assim simplesmente tão rápida, não dá para a gente falar tudo a respeito de vírus, mas isso eu acho importante vocês pensarem, ter o máximo de cuidado, entender que os vírus, só uma perguntinha, não posso deixar de esquecer. Por que na verdade a gente toma vacina todos os anos contra a gripe? Porque o vírus influenza, um dos vírus que causa gripe, tem vários tipos de vírus, mas a influenza, ele tem uma evolução muito rápida, a cada ano ele está se modificando. Portanto, a vacina dá uma cobertura em torno de 12 meses, todo ano tem que tomar a vacina, porque o vírus que vem no ano seguinte já sofreu modificação, já sofreu evolução, passou o processo de evolução, logo tem que tomar outra vacina, porque a vacina anterior não tem mais, os anticorpos formados não vão mais dar condição de imunização, você não está mais acobertado, ok? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, é um vídeo para mostrar para vocês a importância, entendimento sobre esses seres que não pertencem a nenhum reino, porque são todos acelulares.